que nós vemos da Cracolândia, o que as pessoas assistem na Cracolândia é aquilo que você vê no jornal, né? Uma câmera que tá lá do alto do céu, que você tá vendo um monte de mendigo andando pra um lado e pro outro, e você acha que a Cracolândia é só isso, não é? A Cracolândia você vai ver jogadores, você vai ver atriz, ator. A Cracolândia você vai ver de tudo, literalmente tudo. Você vai ver crianças de 6, 7, 8 anos de idade que estão ali dominadas pelo vício. Se você soubesse quantas pessoas estão passando fome no mundo e não estão usando drogas, né? Então vamos parar de dar desculpa e vamos começar a olhar realmente pro problema que você tem e que você precisa de ajuda, né? É o que eu sempre falo pros dependentes. Quando nós vamos nas casas de recuperação, a primeira coisa que eu olho pra cara deles, eu falo assim: confessa pra mim, eu usei. Porque quando eu chego pra buscar cocaína, não tinha mais cocaína nessa biqueira, só tinha o crack. Eu falo, bom, eu agora vou usar o crack. E eu pego o crack e eu uso. E ali foi a pior decisão da minha vida, porque eu gostei muito. Então saibam, a droga não é ruim, ela é fantástica. Eu tenho lembranças da minha mãe entrando na Cracolândia e ela ia nos traficantes, falava assim: você viu meu filhinho, o tamanho do filhinho? Você viu meu filhinho? Com uma foto minha assim, andando lá dentro, falando: por favor, vocês viram meu filhinho? E eu de longe vendo a minha mãe. Você via ela? Via. E quando eu entro, tinha um missionário lá dentro. Aquele jovem, ele não tinha nem 15 anos de idade. Um menino. Esse jovem, ele me abraça. Aliás, ele veio pra minha frente. Quando ele veio pra minha frente, esse jovem olha pra mim e ele fala assim: Jesus te ama. Eu falo: você é louco. O que você tá fazendo na Cracolândia? E ele fala pra mim: Jesus te ama. E eu também. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Plenicast, que é o podcast da plenitude. Eu estou muito feliz de receber você por aqui. Obrigado por entrar nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ser bênção para a sua vida. Quero me apresentar, se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Diogo Scremin e esse é o meu irmão Hugo Scremin. Bom, pessoal. Nós somos os hosts aqui do Plenicast. Estamos aqui há 1 ano e meio gravando conteúdo semanalmente, trazendo podcasts aqui de assuntos relevantes, pertinentes ao reino de Deus, para que a sua vida seja abençoada. E nós também somos muito abençoados aqui, porque quando nós estamos sentados aqui conversando com convidados, a gente aprende muito, e para a gente tem sido uma escola estar sentado aqui nos podcasts. Eu quero pedir aquilo que não te custa nada, que eu sempre peço aqui: se você puder curtir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo com a galera que você conhece, ativar o sininho das notificações, se você puder comentar aí também o que você achou desse podcast, isso vai ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante, para que ele seja entregue a mais pessoas e, poxa, você vai estar ajudando a gente aqui e isso não vai te custar nada, beleza? E hoje nós estamos recebendo aqui um homem muito especial que eu queria conversar muito com ele. Eu vi um corte dele no Instagram e eu falava aqui para ele antes aqui do podcast, por coincidência, não sei como, foi parar uma conversa dele comigo ali no Instagram, Jesuscidência. Eu falei: Lucas, eu quero trazer você aqui para a gente bater um papo, para que você possa contar a sua história. E hoje, então, nós estamos recebendo aqui o pastor Lucas Nogueira. Ele é pastor auxiliar na Nazareno Guarulhos. Ele é casado com a missionária Pamela Nogueira. E ele é pai da Maitê, Alana e Azaf. Ele tem essa cara já de mais velho, mas ele é novo, ele é pai de 3 filhos e tem sido uma bênção aí pregando o evangelho, levando o evangelho da libertação, da graça, do amor de Jesus. E o Lucas tem um testemunho fortíssimo de vida. O Lucas é um ex-morador da Cracolândia e hoje um homem de Deus, mas ele vai contar um pouco da história dele aqui. Nós vamos bater um papo aqui sobre tudo que Deus fez na vida dele. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Plenicast. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui na plenitude, conhecer muito desse mundo assim de vocês e para nós, né, que estamos ali pregando a palavra, é uma Disneylândia, né? Aqui é a Disneylândia dos crentes. É a Disneylândia dos crentes. Então para mim é uma honra, um privilégio mesmo estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso Deus, daquilo que o nosso Deus ainda faz. Amém. E continuará fazendo, né, de quem ele é. Então, obrigado pelo convite. Amém. Lucas, vamos começar do começo. Como que tudo começou? Vamos lá. Claro que hoje você é um pastor, mas antes você foi um ex-morador da Cracolândia. Mas como tudo isso começou na sua vida? Eu venho de uma família toda cristã. Então, pai pastor, uma mãe da intercessão, né?
aquela mulher do círculo de oração. Círculo de oração, aquela mulher que gosta de joelho no chão. Irmãos, assim, todos meus irmãos são envolvidos na igreja, né? Então eu cresci nesse mundo de igreja, né? De dormir em banco em dia de vigília e tudo mais. E eu sempre cresci no meio musical, então hoje eu toco alguns instrumentos, né? Então sempre tive envolvido com ministério de louvor, sempre tive envolvido, né, nessa área da música. Mas com 13 anos de idade, mesmo estando na igreja, eu quis experimentar algo fora, né? Eu costumo sempre dizer que filho de crente não é crente. Filho de crente precisa viver suas próprias experiências com Deus. Filho de crente, ele precisa entender, os pais precisam levar os seus filhos a entender o que é uma adoração, a entenderem quem é Cristo de fato, né? E o Lucas não tinha essa experiência. O Lucas vivia tocando, cantando, pulando, dançando e tudo mais, mas não entendia quem realmente Cristo era na sua... trabalho religioso. Justamente. Não entendia a profundidade de quem Cristo era. E um desses convites de amigos, eu acabei descendo ali pra praia, pra surfar. Eu amava essa vibe de praia. Na época ali, Bob Marley estava no seu auge, né? Você morava sempre em São Paulo? Isso, sempre em São Paulo. Eu sou ali eu nasci e criado em Osasco, né? Você ia pro Guarujá? Direto, Guarujá, Bertioga, Prainha Branca. Então sempre eu estive nessas áreas. Então eu cresci nesse meio, com esses amigos que gostavam dessa vibe de praia. Acabei descendo, curtindo. Na época o surf era muito mal visto, né? Na época o surf é o tal do maconheiro, né? É o cara que descia pra fumar maconha e tudo mais. Não se via como esporte na época, né? E um desses convites, os amigos todos ali, os usuários da substância, da maconha, eu acabei cedendo e utilizei, né? E falo que gostei muito, né? Mas eu continuava na igreja, eu estava naquele momento de transição. Da adolescência, e eu falo que é um período muito crítico, né, e que precisa de uma atenção muito forte de pastores, de líderes, porque é um momento onde a criança está virando adolescente e ele precisa de um cuidado especial, porque é nesse momento onde o caráter dela está em jogo, né, a sua personalidade está sendo jogada, está ali em jogo. E nesse momento eu permanecia na igreja, mas indo para esse surf, tendo contato com esses amigos, até que com 15 anos de idade eu resolvo de vez sair da igreja. Eu olho e falo, não quero mais saber disso, né? E vou de fato pro mundo de vez, né? Vou desfrutar dos prazeres desse mundo. E tudo começou com a maconha. Tudo começou com a maconha. Tudo começou com esses convites, vamos lá, acabou esse convite, usou, né? A tal estratégia do inimigo, né? Vamos te dar pratos bons, né? Vamos te levar ali para ver algumas coisas legais, né? E um monte de gente fala, pô, não, maconha não dá nada, maconha não tem problema, maconha não é porta de entrada para outras drogas. A gente ouve esse discurso direto, né? É uma porta de entrada, e eu te falo que hoje a maior causa de esquizofrenia que nós temos é a maconha, né? Então, enquanto a pessoa tá olhando e fazendo aquele tá leve, paz e amor, a mente do cara, ela tá estourando todos os neurônios, o batimento cardíaco do cara tá mais 160 e o cara tá achando que ele tá lerdo, mas não, ele tá mais do que acelerado. Então a maior causa, isso pela OMS, a maior causa de esquizofrenia hoje, ela é voltada por conta da maconha. Então vai um alerta aí, né? Não é só um baseado, não é só uma droguinha, não é só um traguinho, né? E dela você pode ter certeza que vai avançar muito mais. Pastor, voltando lá no seu início, que você falou com 13 anos, foi logo na primeira investida que te ofereceram, que você já usou, ou foi após alguns rolês com os amigos que você... Foi após alguns rolês, mas não tantos assim. Uhum. Foram bem poucos mesmo, né? Foi rápido. Cedi mais rápido. Eu falo que tudo que você vê lá fora, quando você não possui essa experiência com Deus, você não entende aquilo que você está servindo, você só está indo por ir, você vai ver muito mais beleza lá fora, né? E o próprio inimigo, ele vai te oferecer coisas assim fantásticas. Então as menininhas que chegavam, elas todas fumavam. Então os caras estavam ali, os caras bonitão, as meninas bonitas, os caras já tudo com carro. Eu sempre fui muito alto.
Eu sempre tive essa voz grossa, então eu sempre entrei nos lugares sem RG, sem nada. Eu tinha 15 anos de idade, eu entrava em rave, né? Rave de 3 dias, né? Raves super conhecidas de São Paulo. As melhores baladas de São Paulo eu frequentava, né? Isso com 15 anos de idade. Então, os pratos eram muito bonitos, né? Eram deliciosos, eram agradáveis. Você olhava nos olhos humanos, carnais, você falava assim, nossa, os banquetes fantásticos. E eram amigos mais velhos que te levaram para isso? Sim, eu sempre tive amigos mais velhos. Ainda mais por conta da minha altura, né? Então sempre meus amigos eram tudo maiores de idade. Eu lembro que tinha vezes da praia, eu com 13 anos de idade, eu subia de carro só eu dirigindo, que os caras tudo louco no carro. E eu que tinha que voltar dirigindo. Eu lembro que era até uma Elba na época. E eu voltava dirigindo, né? Então assim, pra você ver o perigo disso tudo, né? E pra mim, na verdade, na época era lindo. Uau! Os caras mais velhos. Os caras mais velhos. Mó legal. 13 anos dirigindo na estrada. Que delícia. Que bonito que tudo está acontecendo. Mas isso começa a me levar para um outro caminho. Porque ao frequentar raves com 15 anos, ao sair de fato de dentro da igreja, de estar ali no centro, né, da vontade do Senhor, eu começo nessas raves a usar outras drogas. Então começa a entrar o LSD, o êxtase, né? Começa a entrar o tal do loló, um lança-perfume, e caiu na cocaína, né? Então foi algo muito rápido, né? Nós falamos que a droga ela é progressiva, então é só um baseadinho? Não, hoje ele pode ser só um baseadinho, mas ele vai ser progressivo na sua vida e vai chegar uma hora onde você vai utilizar essas outras drogas, né? E foi assim comigo. Então vou te falar que muito rápido eu evoluí para cocaína assim de uma forma ainda adolescente. Ainda adolescente. Eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a trabalhar em um call center na Paulista, né, na Avenida Paulista aqui em São Paulo. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu virei supervisor de call center. Então foi muito rápido. Então, assim, mas quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu usava. Só que pra mim era tudo lindo, porque 18 anos, o chefezinho, tirei o primeiro carrinho. Tá tudo bonito. Né? Call center, cheio de mulher, cheio de meninas, menininha tudo novinha chegando, olhando você como chefezinho. Você vai olhar aquilo, cara, vou desfrutar da vida. Só que na verdade está se afundando cada vez mais, porque eu não entendi o que era dependência química na época, mas eu já possuía a dependência, né? Eu já tinha essa predisposição para essa dependência química. Então, com 18 anos de idade, eu falo que eu já estava assim dominado pela droga. Eu só não reconhecia isso. Mas o domínio da droga na minha vida já era muito forte, né? Já era muito forte. E é onde eu conheço nesse call center a minha esposa, Pamela, né? Foi lá que você conheceu? Foi lá. Através de um amigo que eu fui numa festa, a Pamela é de Guarulhos, né? Um extremo do outro de São Paulo. Pra quem tá nos assistindo, Osasco é de um lado. Exatamente. Guarulhos é do outro lado. E eu vou numa festa, conheço a Pamela e ali a gente começa a se relacionar. Então, com 18 para 19 anos de idade, estamos namorando, só que a Pamela não sabe de nada. Por essa distância de cidades, quando eu estava próximo da Pamela, eu não usava, né? Mas quando eu estava distante, eu estava na gandaia, eu estava usando tudo que podia. Na época não tinha tanta internet como tem hoje também, você não era telefone, né? Telefone, não era uma época onde a galera hoje se conecta como se conecta hoje, né? Hoje é rápido, né? Hoje tá falando um cara daqui no Japão, né? Te rastreava, não tinha como rastrear. Não tinha, bloque, né? Bloqueia. Então quando eu encontrava com a Pamela, eu era o cara mais perfeito do mundo. A Pamela vem de uma família raiz presbiteriana, mais correta, mais, né? Um segmento mais tradicional. E ela era crente na época ou não? Também estava desviada? A Pamela era, mas ela estava um pouco mais desviada. Ela ia na igreja, mas não estava tanto. Estava na fase. Eu e a Pamela nós temos a mesma idade, né? Então ela estava naquela transição também, jovem, emprego, faculdade. Então ela estava numa transição, mas muito melhor que a minha, né? Sim. A Pamela sempre foi muito centrada. Falou que a minha esposa, ela nunca colocou uma gota assim de álcool na boca. A Pamela não gosta. Até vezes a gente foi num barzinho ou outro pra você pedir uma bebida pra Pamela, era algo terrível. Não quero. E se bebia, fingia que bebia só pra... Mas é uma realidade, né, que a gente percebe até no mundo das drogas. Tem muito mais homem drogado do que mulher drogada. Sim.
Sim, muito mais. Eu falo que é muito mais curioso do que curiosa, né? São literalmente curiosos. Curiosos e aqueles que vão atrás disso achando que é diversão, que é bonito, né? Não entende a gravidade que isso vai te levar, né? Então eu ali com a Pamela, nós nesse momento ela de transição, mais tranquila, eu já totalmente dominado pela droga, nós resolvemos nos casar. E você ainda escondia isso dela? Escondia da Pamela. Eu sempre... Porque o usuário de drogas é um bom mentiroso. Manipulador de primeira. O cara, se você tiver um carro, o cara vende o seu próprio carro para você mesmo, né? O cara, ele é muito manipulador. Ele consegue isso, né? Isso, ainda mais para usar, nossa... Cara, se você não entender de dependência química, o cara ele vai te enrolar. Vai te levar. Né? Isso sempre quando eu falo com um familiar sobre dependente químico, eu sempre falo pro familiar, primeiro você precisa conhecer sobre dependência química. Para você entender os pontos onde o seu ente querido, ele tá te manipulando. Para que você entenda os pontos onde ele tá olhando para você e falando assim... E você ele tá literalmente olhando para você, te manipulando, te acessando no seu emocional e você tá cedendo, né? Então é importante o familiar que está passando por essa situação, ele começar a procurar sobre dependência química. Existem grupos de apoio, né, como Amor Exigente, o próprio Narcóticos Anônimos, que vão ajudar essas pessoas, que vão olhar para elas e falar assim, olha, deixa eu mostrar para você como que é a vida desse dependente, né? Como também existem muitos grupos cristãos que podem te apoiar nesse momento, né? Então, para Pamela, quando nós decidimos nos casar, aí um pouquinho antes ali ela descobre sobre a maconha, mas até então eu também manipulo, fica tranquila, é só um pouquinho, é devagarzinho, é de boa, né? Não é isso que falam. Não é isso que falam, vamos ali. Vamos fumar aí também. Graças a Deus ela nunca fumou. Mas você chegou a oferecer ou não? Não, pra Pamela não. Muito porque eu sabia de como ela era mais tradicional, então eu não cheguei a oferecer. E eu acho que no fundo também você queria constituir uma família séria, você queria mesmo nas drogas, mas você queria família. Sim, eu queria. Meu sonho sempre foi ser pai, né? Eu sempre tive esse sonho da paternidade, de olhar e falar, cara, eu quero constituir, né? Eu cresci nesse meio, né? O meio familiar. Meio familiar, né? Então eu não posso falar para você que, Lucas, você veio de uma família super pobre, onde... Não, cara, eu vim de uma família normal, brasileira, mãe trabalhando, irmãos trabalhando, meus pais são separados, mas galera ali lutando para viver, o que tinha para comer a gente comia dentro de casa, né? Então não venho daquela, falar, foi sua classe, não, foram escolhas. Né? Mas eu digo, E como que era, antes da gente entrar no casamento, como que era o paralelo com a sua família? Sua família sabia... Até qual ponto que ela sabia que você era usuário, estava mergulhado nas drogas? Como que... A família ela começou a desconfiar já nessa fase que eu estou trabalhando nesse call center, né? O dependente químico, eu falo que quando a família descobre que o cara é dependente químico, que ele usa droga, ele está pelo menos já uns 2, 3 anos usando. Sim. Pelo menos 2, 3 anos usando, ele já está. E a família acha que ele acabou de descobrir, sabe? Não, começou agora. Não começou. Esse cara já está há muito tempo já usando. Na verdade, você descobriu porque ele deu um descuido agora. Porque no começo ele vai saber esconder, ele vai saber manipular, né? Ele vai fazer vários mocós, né? Que chamava, né? Vários mocós para poder esconder. Então, assim, quando a família descobre, já é um momento onde já está um pouco mais avançado. Então, minha família, ela sabia... Só que também pra minha família era esse negocinho. É o baseadinho, é uma maconhinha. Dá pra tolerar. Né? Dá pra tolerar, né? Então eles descobrem, mas eu sempre mantendo alguns segredos ocultos aí pra que não assustasse, assim, né? Na questão familiar, você acredita que o divórcio dos seus pais também é algo que mexeu? Não, porque quando eu nasci, meus pais já eram separados. Então pra mim não me afetou. Nasceu nessa realidade. Já nasci na realidade, então pra mim não foi algo que me afetou. E eu posso falar pra você assim, que meu pai sempre foi um pai, né? Meu pai sempre, mesmo na separação, meu pai já casado com uma outra mulher, ele sempre esteve presente, ele sempre estava ali com as coisas em dia. Lucas, eu estudei em escola particular,
Não falhou como pai. Não. Né, nessas questões. Não, pelo contrário. No trato. Pelo contrário. Estava ali, quando precisava de amor, dava amor, sabe? Não tenho o que reclamar dessa área, né? Pelo contrário. E da mesmo lado da minha mãe, né? Irmãs assim que eu tenho que... Eu sou o caçula, né, cara? Então você imagina o caçulinha no meio de 5 mulheres. 5 mulheres. Eu tenho um outro irmão, só que ele faleceu muito cedo. Só que, cara, são 5 mulheres. Isso por parte de... Seu mãe. Pai, só por parte de mãe. Só por parte de mãe. Então você imagina o caçulinha dentro de casa. Nossa, era um mimadinho. Então eu não tenho o que falar. Não tem Familiar. como... Familiar. Né? E isso muitas das vezes é usado como desculpa, Exato, cara. muito. Sabe? Não. A droga você entrou por escolha. Você olhou pra droga, achou ela bonita e começou a utilizar. Ai, mas minha vida... Que bom. Se você soubesse quantas pessoas estão passando fome no mundo e não estão usando drogas. Exatamente. Né? Então vamos parar de dar desculpa e vamos começar a olhar realmente pro problema que você tem e que você precisa de ajuda. Né? É o que eu sempre falo pros dependentes. Quando nós vamos nas casas de recuperação, a primeira coisa que eu olho pra cara deles, eu falo assim, confessa pra mim, eu usei. Eu fiz merda. Exato. Confessou? Agora a gente tá pronto pra conversar nós dois. Exato. Né? Porque quando você não confessa isso e você coloca a culpa em um e no outro, você não tá em recuperação. Você não tá olhando pra si mesmo e falando, eu quero me recuperar. Você tá colocando a culpa no outro. Né? Então, respondendo assim, a pergunta da família foi sempre, eu não era honesto completamente, mas quando eles descobrem, eu já tava bem, eu tava avançado já, né? Pra eles era maconha, mas eu já tava na cocaína, eu já tava avançado. E nesse estágio totalmente longe da igreja. Totalmente. Ia fazer visitas, a virada do ano, né? A primeira Páscoa. Páscoa. A primeira hora pra Deus, né? Você vai lá, faz a virada do ano e fica ali. Pede o ano inteiro, mas na verdade... Senhor, tô aqui. Senhor, tô aqui. Olha meu novo ano. Primeiro minuto aqui, ó, foi pra você. A primícia, né? A primícia. E aí você casa e logo já tem filhos. Isso. Quando eu e a Pamela nós casamos, foi algo muito rápido, assim. Então eu e a Pamela de namoro, nós tivemos acho que 10 meses, se não me falha a memória. E logo na sequência nós já casamos, né? A minha sogra e meu sogro precisaram ir embora para outro país na época. Então a gente foi muito rápido, assim, a nossa transição, né? Vamos casar. Só que até então a Pamela não sabe de nada, de como que estava a situação. Nós compramos apartamento, nessa época eu já tinha saído do call center, entrei para um banco, virei bancário, né? Quem olhava de fora, olhava a minha vida e falava assim, nossa, tá top. esse garoto, que ele tem. Tá voando, né? Quem olhava falava, nossa, esse jovem aí tá, que isso? 20 anos de idade, o cara com apartamento, 2 carros na garagem, o salário bom, vão no mercado era só Nutella, né? É o auge, né? É o auge. Vou comprar o Yakult grande, né? Então quem olhava aquilo falava, nossa, que fantástico eles estão vivendo. Mas mal sabiam o que estava por dentro, né? Então quando nós nos casamos, que aí não tinha como mais esconder da Pamela essa dependência, né? E é onde, eu lembro que na primeira semana, é onde ela me pega cheirando cocaína, a Pamela ela começa a chorar e ela vem até mim e ela fala, eu não acredito que você é um usuário de drogas, assim. Dentro de casa. Dentro de casa. Ali tivemos a briga ali, graças a Deus, eu nunca fui agressivo, né? Então a Pamela sempre falou, eu baixava a cabeça. Tava errado, então eu baixo a cabeça, deixa falar e tá tudo certo. Ainda mais cresci com um monte de irmã dentro de casa, então eu sabia lidar com as TPMs, né? Então eu já baixava a cabeça e deixa rolar. Mas no meio da madrugada, a Pamela vai orar ao Senhor. Ela fala pra Deus, Deus, eu não casei. Eu casei enganada. Não é esse homem que eu casei, né? Não foi pra isso. E Deus aquela madrugada responde, aquela menina. Ainda jovenzinha, né? Eu tenho um plano na vida do seu esposo. Eu tenho um propósito. A Pamela segura a onda sozinha. Os filhos começam a nascer, Maitê, a Lana. Já vi isso grande. Os filhos começam a nascer e a Pamela ali segurando a onda. De tudo. E
Ela nem imaginava que o pior ainda estava por Tava vir. por vir. E ali a gente começa. Eu saio do banco, começo a vender as coisas, vendo os carros, vendo apartamento, pagar dívida, comprar droga, pra tudo, né? Mas E ainda você não estava no crack, só na cocaína ainda. só na cocaína. Só na cocaína. Mas o meu uso era muito compulsivo. Né? Cocaína e crack tá ali. Você saiu do banco porque... Porque eu não Você acordava mais quis? pra trabalhar. A primeira coisa que você vai ver no dependente químico é o cara, ele sai do trabalho. Cara, eu tô ouvindo essa história, eu tô lembrando da minha vida. Cara. Parece que eu tô me ouvindo. É sempre a mesma história, Cara, né? A rotina. O modus operandi é igual. Você não dorme de madrugada. Chega de manhã onde você parou de usar, você quer dormir. Ou você vai usar mais para continuar o seu dia. Só que a situação que você está de manhã, você não consegue trabalhar naquela situação, porque você está com tremedeira, você está usando mais por abstinência do que por brisa. Sua mente não funciona. Sua mente não funciona mais nada, você está só caçando a droga, né? Então, eu perco o emprego, começo a vender as coisas, vende carro, vende apartamento. Nós resolvemos ir morar na casa da sogra, né? Falar, não, vamos morar para lá, porque a situação já não estava bem, mas vamos esconder. A Pamela, em todo o tempo, ela segurava a onda sozinha. Com os pais dela. Com os pais, olhando e falando, tá tudo bem, orando, permanecendo. Ali a Pamela já tinha retornado para Cristo, então ela já começou a se firmar no Senhor, e, sabe, lutando. Nessa altura você tinha 2 filhas. Duas filhas. E o Gael sendo fabricado, né? E ali eu começo a pedir ajuda, né? Quando eu perco tudo de vez mesmo, eu peço ajuda. E minha família tenta algumas internações, só que nessas internações eu nunca aceitei. Então eu pulava, eu fugia, eu ia embora, e, enfim, causava de novo, né? Mas chega um dia que eu lembro, no meio de uma madrugada, eu vou numa biqueira para buscar cocaína. Só que quando eu chego para buscar cocaína, não tinha mais cocaína nessa biqueira. Só tinha o crack. Eu falo, bom, eu agora vou usar o crack. E eu pego o crack e eu uso. E ali foi a pior decisão da minha vida. Porque eu gostei muito. Então saibam, a droga não é ruim. Não é boa. Ela é fantástica. Fantástico. É tão fantástica que te faz criar uma dependência tão forte que sim, a consequência dela vai te levar pro buraco. Não, você morre por ela. Você morre por ela. Você morre por ela. É um êxtase muito grande. Muito grande. Você está vivendo aquele êxtase, algo na sua vida que você não vive no natural. Então você quer buscar esse êxtase sempre. E o engraçado do dependente é que assim, ele nunca mais vai ter aquela primeira brisa, só que ele fica buscando droga para conseguir chegar naquele ápice de novo, né? E ele nunca chega, mas ele quer chegar. Cada vez mais droga. E cada vez mais droga. Só que ele nunca vai chegar naquele ápice. E isso é por isso da compulsão, da abstinência, porque ele quer aquele ápice Aquela que brisa, né? que ele teve a primeira vez, né? Você sabe que eu ouvi uma coisa sua agora que foi exatamente o que aconteceu comigo? Eu comecei a usar cocaína com 18 anos. Até aí eu fumava maconha. E eu comecei a usar cocaína porque eu fui na biqueira e não tinha maconha. Uau. Dá pra acreditar nisso? E a pessoa que me levou na biqueira esse dia era uma pessoa que nem usava droga. Falei, Diogo, não tem, mas ele gerenciava a biqueira. Diogo, não tem maconha, você quer cocaína mesmo? Falei, pode ser, daí. Vamos lá, deixa eu testar. Exatamente. Deixa eu testar. Exatamente. É a mesma... De 17 para 18 anos, foi uma viagem que a gente fez pra Floripa. E aí começou tudo. Por isso que você falou, eu falei, é isso aí. É a oportunidade, aquele momento que te faz cair. Aí eu te falo, é o inimigo não é articuloso. Isso. É a rede preparada pra você deitar. É a rede, cara. Primeiro eu te levei pro baseadinho. Não dá nada. Agora, quando você estiver bem na abstinência, eu vou te levar ali de novo. Só que não vai ter o que você quer. Eu vou te avançar para a próxima fase. Né? Cara, articulação. Né? Então, depois de algumas tentativas da Pamela de internação, da minha família, a família já não confiava mais, que eu já manipulava todo mundo, né? Eu era o fantástico. Você era o rei da manipulação. Rei da manipulação. Enganava qualquer um. Ah, eu não. Desculpa, amigo. Um adicto familiar, ele vai conseguir te manipular. Exatamente. Ele vai. O adicto, ele é bom nisso. Ele consegue manipular.
as pessoas. Por isso nós temos que entender o que é adicção, a maneira correta de ajudar um dependente químico. Né? Nós estamos falando mesmo para abrir o olho das pessoas, né? Por isso estamos falando assim de uma maneira bem para que você entenda o que é a dependência química, né? Então, eu vou nessa biqueira, eu começo a utilizar o crack, depois de algumas tentativas de internação, onde a Pamela via que não tinha solução, aí a Pamela num dia olha para mim e fala assim: por favor, sai de casa. Sai de casa, não consigo mais, seus filhos estão aqui, Gael já estava na barriga, por favor, não dá, sai de casa. Com toda a razão. Com toda a razão. Eu falo que assim, eu nunca fui o agressivo, né? Então eu nunca tive essa pegada de agredir nem nada, pelo contrário, eu sempre fui o cara de abaixar a cabeça. Então quando a Pamela fala pra mim sair de casa, ela olha pra mim e ela fala: eu quero que você saia de casa porque eu não quero que os seus filhos percam a imagem do super-herói que eles têm. Sim. Eu não quero que as crianças olhem e falem assim: o meu pai é um drogado. Pelo contrário, eu quero que eles continuem olhando o pai brincalhão, sorridente, coisa que nesse momento você não está sendo mais. E eles vão começar a perceber. Então, por favor, sai enquanto é tempo. E eu vou tentar manter essa memória neles. Só que assim, saio de casa. Uma mãe diligente mesmo, responsável. Sim, né? sim. Saio de casa, a família não confia, ninguém me queria mais nas casas, ninguém me queria mais por perto. E então eu vou pra onde? Cracolândia. Virei um morador da Cracolândia. Cracolândia com os braços abertos para te esperar. Abertíssimos, né? Olhando e falando: vem. Chamando até de filho, né? Vem, filhinha. Toma isso. Aqui. Toma aqui. Ninguém te quer, a gente te quer. Né? Os rejeitados, os improváveis da sociedade. Os marginais da sociedade, né? Os que vivem à margem mesmo. Justamente. Então, eu entro na Cracolândia, começo a usar o crack ali dentro, dinheiro não tinha mais. Vamos fazer o quê? Vamos partir para o assalto. Começo a praticar alguns roubos. Nessas de práticas, eu fui preso 7 vezes. Então, um fio, essas coisas todas aí, ou uma armada mesmo? Armado, mas também fazendo o furto em mercados e tudo mais. Né? Eu queria coisas que me gerassem dinheiro rápido. Né? Então, para mim, eu precisava de soluções rápidas. Eu quero usar daqui 10 minutos. Então, eu vou ali, vou pegar algo que eu roube fácil e, ao mesmo tempo, eu venda fácil para que eu use. Né? Começo a praticar esses roubos e 7 prisões. E eu lembro que eu fazia uma manipulação até com Deus. Né? Olha a cabeça do dependente, né? Senhor, se você me tirar daqui, eu paro de usar. Oh, Deus, me ajuda, eu paro. Aí, por misericórdia, eu saía. Saía da prisão. Pra onde eu ia? Cracolândia. Pra dentro da Cracolândia. Como é quando chega, assim, a primeira vez que uma... Cara, você tá aí nesse processo, você chegou na Cracolândia. Como que é quando você chega ali? Quando você chega bonitinho ainda, né? Então todo mundo sabe que você é um novato. Então as pessoas vão encostar em você porque sabem que você tem dinheiro. Entendi. Então você tem um tênis legal, você tá com alguma coisa, e tudo isso vai virar droga. Porque você vai entrar em abstinência e você vai vender uma hora. Você pode estar com uma marca aí, o seu tênis ser mais de R$1.000. Ele vai virar R$10 lá dentro da Cracolândia, né? Então, então as pessoas sabem, elas conhecem que elas estão chegando. Primeiro, que os moradores mesmo da Cracolândia, eles todos se conversam, né? Então, se você é morador lá de dentro, você vai conhecer todo mundo que é morador. Tem aqueles que é só passagem, que vai ali, pega e vai embora, mas tem os moradores. A gente, na Cracolândia tem um ditado, né? Que quando chega um novo, chama de frango. Ó, tem um frango aqui, ó. Novinha, pegou a panela. Pegou na panela. Frango novo, né? Então as meninas já ficam atentas, os caras também já ficam atentos, as manipulações já começam a rodar pela Cracolândia inteira, até que esse frango, né, esse tal do novo, caia na todas as ciladas, venda tudo, não tenha mais dinheiro. Aí no final é um abraço falando: agora você é o de nós. Você virou um zumbi agora. Valeu, hein? Tamo junto agora. Né? Então, a Cracolândia ela vai te receber de braços abertos. Né? Ela vai te receber. Porque primeiro que eu quero te manipular, que aquilo que eu não tenho, eu quero que você tenha. Então eu quero usar junto com você. Né? E depois que você não tiver mais nada, eu te olho e falo pra você: agora segue seu rumo aí, faz o que você tem que fazer e tamo junto. E é isso. E aí quando você entra ali, começa a morar na Cracolândia, você viveu ali 2 anos na Cracolândia, sim, né? O que passava na sua mente ali dentro, Lucas? Cara, quero usar droga. Não tinha mais sentimentos.
né? É uma das coisas que o adicto ele perde. Então eu não tinha mais sentimentos pela minha esposa, eu não tinha mais sentimentos pelos meus pais, eu não tinha sentimentos pelos meus filhos, não tinha sentimento. Então, você tinha saudade? Não. Você nem visitava mais. Não. Eu ligava pra Pamela de 3 em 3 meses. Eu tinha vários BOs de desaparecimento. Meus porque ninguém sabia onde eu tava. Sua família fazia BO, ela fazia BO? Ela fazia BO, ninguém sabia. Eles sabiam quando eu era preso, porque o delegado liga, né? Falando, vocês fizeram BO de desaparecimento, mas ele apareceu. Só que tá preso, né? Era o momento que ele sabia. Mas mesmo assim, acho que dava uma paz neles, né? Sim, sabe por quê? É melhor preso do que na Cracolândia. Preso tá comendo, preso não tá no frio. Exato. Preso tem a capelania, que vai pregar o evangelho. Exato. Né? Então preso tá melhor, a gente sabe onde tá, né? No sistema ele vai se virar. Sim. Se ele se virar na rua, ele não vai se virar no sistema, ele vai se virar no sistema. Mas existe uma ordem hoje dentro da cadeia sim, também, né? sim, há uma ordem, há uma disciplina, Exato. né? Há uma disciplina dentro da cadeia. Então ele vai saber se virar. Só que quando eu era solto, eu voltava para dentro da Cracolândia, né? Então assim, para minha família, eu era alguém que não existia mais. Não, mas não porque eles não queriam, mas porque eu deixei de existir, cara. Eu comecei a pensar que assim, eu não quero mais levar dor de cabeça pra ninguém. Já que é pra viver essa vida, eu vou viver de verdade. Vou pro fundo do poço. Eu tenho lembranças da minha mãe entrando na Cracolândia. E ela ia nos traficantes, falava assim, você viu meu filhinho? O tamanho do filhinho. Você viu meu filhinho? Com uma foto minha assim, andando lá dentro, falando, por favor, vocês viram meu filhinho? E eu de longe vendo minha mãe. Você via ela? Via. Às vezes eu ria, dava um abraço. Mas quantas e quantas vezes? Eu via minha mãe entrando ali dentro pra me procurar, pra, sabe, ir atrás de mim, pra me ver. E quando um familiar vai procurar uma pessoa lá dentro, existe respeito por parte de quem tá ali? Muito. Há uma disciplina dentro da Cracolândia, né? Por mais que é um lugar muito pesado, é claro que assim, a gente nunca pede para que ninguém nunca entre, né? Mesmo sendo familiar, por favor, evitem isso, né? Mas se entrar, entre sem nada, sem dinheiro, entre sem celular, entre sem nada, né? Entre, procure seu ente ali, se você tiver que fazer isso, ou acesse projetos que estão ali dentro. Através de algumas igrejas. Isso. Também. Depois você vai falar sobre isso aqui. Sim, tem projetos e trabalhos ali incríveis, né? Posso estar, nesse momento, da Pedra pra Rocha, Sim. da própria Bola de Neve, Missão Sena, né? Cara, pastores que estão indo fazendo trabalhos, assim, diários. Falo porque conheço, porque foram pessoas que investiram na minha vida, pessoas que eu passava, me alimentavam, sabe? Falavam, vem aqui, cara, deixa eu dar uma palavra pra você. Lucas, mas entrar na Cracolândia, entregar a marmita, meu irmão, foram esses homens que plantaram sementes no meu coração. Verdade. Foram essas pessoas que plantaram sementes. Quando vai florescer, eu não sei. Eu sei que a palavra me diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou. Quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, se eu for pensar dessa maneira, desculpa, quantas sementes talvez nós já lançamos, nós nem sabemos que foram regadas e que hoje já tem crescimento. Nós vamos saber naquele grande dia. Sim. É o único. Talvez tem sementes que a gente nem imagina o que aconteceu. Perfeito. Lucas, e aí você se tornou um morador de rua. Sim. Porque você tá na Cracolândia. Explica pra galera o que é Cracolândia, porque às vezes tem gente que tá assistindo, são de outros estados, talvez nunca ouviram falar sobre Cracolândia. Né? Cracolândia é literalmente pensa em um lugar onde você tem centenas e centenas de usuários de drogas juntos. Você imagina uma feira de frutas, só que essa feira, em vez de ter barracas de fruta, ela tem barracas de droga. É uma concentração, a Cracolândia é uma concentração imensa de usuários de drogas, com o único e exclusivo objetivo de usar drogas. Então é um lugar onde a polícia não entra, é um lugar onde o Estado não quer entrar, onde essas pessoas elas estão ali à margem da sociedade e elas querem simplesmente usar drogas. Né? Então é uma grande concentração. A Cracolândia, principalmente aqui em São Paulo, na verdade hoje existem várias Cracolândias, né? Cada estado vai ter a sua. Mas aqui em São Paulo é uma grande concentração de usuários de droga, que aqui em São Paulo fica no centro da nossa capital. Lucas, claro que a sua história já é uma história louca, né, por conta da Cracolândia,
Mas conta pra gente umas histórias que você ouvia de pessoas lá dentro, talvez médicos, pessoas famosas que estavam ali. Como que foi o seu contato com essas pessoas? Cara, muitos, né? O que nós vemos da Cracolândia, o que as pessoas assistem na Cracolândia é aquilo que você vê no jornal. Né? Uma câmera que tá lá do alto do céu, que você tá vendo um monte de mendigo andando para um lado e pro outro, e você acha que a Cracolândia é só isso, não é? A Cracolândia você vai ver jogadores, você vai ver atriz, ator. A Cracolândia você vai ver de tudo, literalmente tudo. Você vai ver crianças de 6, 7, 8 anos de idade que estão ali dominadas pelo vício. Que já fumam crack. Que já fumam crack. Eles pegam, usam lá ou pegam e vão para outro lugar? Pegam, usam lá, viram mula do tráfico, né? Sim. Porque o traficante precisa de alguém para passar pela polícia a droga. Então, geralmente, é a mulher, vai essa criança, né? Então, você vê de tudo. Você vê mulheres grávidas ali dentro. Então, se você acha que a Cracolândia é só um monte de mendigo, não. A Cracolândia, sim, tem... A maioria são eles. Mas a Cracolândia tem mais profundidade, que são empresários, histórias de advogados. Quero te falar que muitos e muitos pastores ali dentro. Estou acompanhado aqui do meu sogro e do pastor Rodrigo, que fazemos trabalho ali dentro. Cara, é gigante. A Cracolândia, missionários, pessoas frustradas com a igreja. Nós fizemos um levantamento da Cracolândia nessa última vez que nós fomos. Nós fizemos um levantamento no papel mesmo, né? Se você era cristão ou já teve contato com a igreja, como que foi? 95% da Cracolândia é um membro que saiu de uma igreja. Meu Deus. É por isso que as pessoas não enxergam a necessidade de levar o evangelho a sério. Levar o evangelho a sério e ele profundo no sentido de discipulado. Exatamente. Né? Quando nós falamos de discipulado, nós estávamos conversando quase agora. Né? O discipulado não se trata de um pastor entregar o sermão em cima do altar. Isso é necessário, nós pastores sabemos disso. Mas o discipulado, como diz Billy Graham fala, a salvação é individual, mas o discipulado vai te custar tudo. Sim. Porque o discipulado ele é mesa, ele é vida com... vida na vida. Vida na vida. Exato. Né? Então, vida na vida quer dizer que eu vou olhar para essa pessoa e falar, caminha do meu lado. Deixa eu mostrar quem Cristo é na minha vida, não através do que eu falo, sim, mas através da minha vida. Daquilo que eu acesso com Cristo, né? Então é o que as pessoas não querem. Então hoje você vê pessoas frustradas no evangelho, principalmente dentro da Cracolândia, pessoas que não tiveram esse acesso, pessoas que olharam e simplesmente estão ali e saíram da igreja frustradas porque não entenderam que a igreja é de imperfeitos, achou que a igreja salvaria, e não é a igreja que vai te salvar, é Cristo. Né? Não é sobre igreja. Não é uma placa, né? Não é uma placa. Para mim não importa se é nazareno, se é batista, se é... Não importa. O importante é você ter seguido a Cristo. E se você seguir a Cristo, você vai ver que... Se você ler um pouquinho só dos discípulos, você vai ver que era um mais xarope que o outro. Era treta. Era treta. Era um pior que o outro, cara. Mas o Senhor o chamava de filho. Sim, eles sentavam à mesa... Né, eles compartilhavam, repartiam do pão. Isso é discipulado. Né? Então, o que eu enxergo na Cracolândia, eu falo até hoje que nós ainda estamos na Cracolândia, né? Mas são pessoas frustradas, muitas com a própria igreja, aqueles que saíram das igrejas, mas você vai ver empresários, você vai ver médicos, você vai ver advogados, você vai ver pessoas assim que têm 3, 4 faculdades na vida, mas entraram nesse mundo das drogas e se frustraram. Pastor, e você via muita gente morrer lá dentro? Muita. Você vê morrer por vários tipos de coisas, né? Então você vê a pessoa que ela morre pela hipotermia, né? Então a pessoa que morre do frio mesmo, né? Porque São Paulo faz frio. Né? São Paulo faz frio. Então você... até eu acho um erro quando as pessoas falam assim, não leva cobertor para Cracolândia. Tudo bem. Só que quando você vê um cara morrer de hipotermia, você vai falar assim, eu vou levar um cobertor para Cracolândia. Aí esse cara vai levar jogar fora outro dia? Vai. Saiba disso. Esse cara vai jogar fora. Pode ter o pensamento desse cara se mantendo na rua, mas no dia que você vê um cara morrendo de hipotermia, você fala, eu podia ter colocado uma coberta em cima desse ombro e talvez resgatado essa vida. O problema não está em você levar o cobertor ou você levar a marmita.
está o quanto você está disposto a tirar esse cara lá de dentro. O quanto você como igreja, o quanto você como instituto, como ONG, está disposto a olhar para esse cara e não simplesmente levar a marmita, mas olhar para esse cara e falar, eu quero te resgatar, eu quero te levar para uma transformação e depois eu vou te inserir na sociedade novamente, né? Essa é a diferença, né? Então, via muitos casos assim de hipotermia, overdose, mortes pelo próprio tráfico, né? De dívidas, de droga. Então você vê por várias situações, né? DST também. Muito. Assim. Ali é quase um... Porque deve ter muita, mesmo assim, deve ter muita relação sexual entre os moradores. A gente sabe que droga dá mulheres, droga dá inibida, né, em tudo isso, mas... Principalmente as mulheres, né? Além da inibida, eu acho que tem a questão da mulher em si, ela usa o corpo dela, ela ganha o dinheiro muito mais fácil com o corpo, né? Sim. Então é muito mais fácil eu pegar o tal do frango, que é o novo na Cracolândia, olhar pra ele e me oferecer e levar ele pra um quarto, que tem uns hotéisinhos ali na Cracolândia. Eu levo esse cara pro quarto ali e tá tudo certo. E ali eu vou tirar tudo que ele tem através do meu corpo, né? Então o DST ali é terrível, né? Ali o tempo inteiro. Então é muito complicado. E na Cracolândia você vê vários tipos de morte o tempo todo ali, né? Então não tem como a gente olhar e falar assim, é uma coisa ou outra. Tem gente morrendo a todo momento. Tem gente morrendo. Gente morrendo. Que momento que da sua vida que... Bom, antes disso, você foi para Cracolândia, você tinha quantos anos? Meu Deus, calma aí. Mais ou menos. Deixa eu fazer as contas. 33, 28, 26, 27 anos. 26. É recente. É recente. Tô falando de 8 anos. Isso. 8 anos. 7 anos. 26, 33 tem agora, né? Isso. 7 anos é recente. Eu tenho... Vou fazer 6 anos de limpo. 6 anos limpo. 6 anos limpo. E qual... A graça e misericórdia do Senhor. É claro que teve um dia ali que você... Qual foi o dia que você estava na Cracolândia que você percebeu, cara, agora eu tô no fundo do poço mesmo? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Era eu ficar são um segundo, eu olhava e falava, eu tô no fundo do poço. Né? Passava algum dia sem usar ou não? Não. Pra mim, eu lembro, pra você ver o pensamento, a mente do dependente químico. Eu lembro que eu falava para as pessoas assim, eu vou lá pro lixo da Pompeia, porque o lixo da Pompeia é dos boy. Então deve ter alguma coisa melhor pra comer no lixo. Eu ia na Pompeia ali, Avenida Sumaré, né? Passava ali naqueles lixos ali, abria os lixos pra comer. Porque ali tem muita hamburgueria e tudo mais. Então eu abria o lixo ali e comia. E comia assim com gosto, né? É nojo não, é comer com gosto. O cara tá com fome, é banquete. Meio da madrugada então, nossa. Pastor, mas não tinha comida? Tinha as ONGs que iam lá. Só que se a ONG ia no momento onde eu tava usando a droga, eu não vou querer comer. Sim, exato. Eu vou querer comer no momento que acabou minha droga, né? Então, eu ia ali na madrugada, ia pra Pompeia, daqueles lados ali, e acabava comendo as comidas do lixo. E o efeito do crack é rápido, ele é mais rápido que a cocaína. Muito mais rápido. Né? O ápice dele é muito rápido, é muito mais alto, né? Mas também ele é muito mais rápido na questão quando ele acaba, né? A depressão. A diferença da cocaína pro crack, em questão de uso, é o seguinte: a cocaína ela vai te transformar num super-herói. O crack ele vai te isolar. Entendi. Né? Então a cocaína te transforma naquele... sociável, conversar, fala demais, né? O crack não, o crack ele quer isolamento. Ele vai te levar pro isolamento. Então é onde você se isolou, no canto, por isso que você vê muito usuário dentro de bueiro. Você vê muito usuário debaixo de ponte. Na noia mesmo. Na noia, pirado. O cara quer curtir a loucura sozinho. Sozinho. E se aparecer alguém, o cara entra numa bad trip, né? O cara entra numa paranoia, assim, absurda, né? Porque ele quer curtir aquilo sozinho, né? Mas eu falo que quando eu saio da minha última prisão, depois da 7ª prisão... Na prisão é um lugar que você ficava limpo. Limpo. Não tem crack na cadeia. Não tem crack na cadeia. Então, pra mim, a prisão era lugar onde você permanecesse 1 mês, 2, 3 meses, não importava pra mim. Saia gordão, já saia muda, né? Rápido. Né? Quem me olhava e tava naquela coisa, o cara falava, você tava onde? Na clínica? Não, eu tava preso. Você ficava quanto tempo? Qual foi o máximo preso que você ficou? 3 meses.
3 meses. 3 meses. Eu saía muito rápido. Porque, graças a Deus, eu nunca caí com arma, nunca caí em nenhum processo que nós chamamos de 157, né? Uhum. Eu sempre caí no furto. No 55. No 55. Então, 155, morador de rua, tenha piedade de mim, juiz, e eu era liberado. Então, teve prisão que eu fui liberado em 2 semanas. Teve prisão que eu fui liberado em 3 meses. Você ficava no CDP mesmo. Por CDP. vezes, né? Eu nem cheguei a cair pra penitenciária, Sim. né? Nós chamamos de bonde, né? Nem caí de bonde pra penitenciária. Eu ficava mesmo no CDP. Só que em alguns, né? Que eu dei uma andada aí no CDP em São Paulo. Né? Por conta da quantidade de prisões, né? E outra, depois de 15 dias, você é sempre transferido, né? De um CDP pro outro e tudo mais. E aí, que momento começa a grande conversão, o milagre de Jesus na sua vida? Eu saí da minha 7ª cadeia. Eu lembro que eu saí da cadeia, já fui assaltar um mercado que eu queria usar. Já tava Você já saía louco já saía pro pra mercado. usar. Já saía pro mercado, pegar. Deixa eu posso fazer uma pergunta? À vontade. Como que eram as crises de abstinência dentro da cadeia? Porque você tinha que ficar sem usar. Sim, pra mim eram fáceis. Na cadeia era fácil. Porque na cadeia eu não tinha acesso. É a mesma coisa de um dependente quando ele vai pra clínica de recuperação. A clínica de recuperação é o lugar mais fácil de ele ficar sem usar droga. Porque o leão não tá lá dentro. O leão tá fora. Então, dentro da cadeia, eu não usava. A minha mente, por isso que tudo que a gente fala é muito psicológico, algumas coisas. Então, quando eu entrava na cadeia, eu já sabia que eu não tinha como usar. Então, parece que meu corpo ele já entendia todo esse processo. Né? Então, eu entrava ali e para mim era tranquilo. Eu entrava em compulsão. Né? Então, compulsão alimentar. Né? Então, ali o que tinha para comer, meu Deus do céu. Trocava um pelo outro. Se sobrasse marmita do outro preso, eu falava, você pode me dar aqui que eu vou comer. Né? A compulsão, ela começa, que é o segundo estágio do dependente químico, né? Quando ele está em recuperação. Mas foi muito tranquilo. Para mim, assim, nessa questão de abstinência, para mim era tranquilo. E aí depois, então, te cortei, voltando lá, você sai da sua Eu saio, prisão. faço esse assalto e estou entrando dentro da Cracolândia. Ali afoito, numa adrenalina 1000, né? Tinha acabado de roubar. E quando eu entro, tinha um missionário lá dentro. Aquele jovem, ele não tinha nem 15 anos de idade. Um menino. Esse jovem, ele me abraça. Aliás, ele vem pra minha frente. Quando ele vem pra minha frente, esse jovem olha pra mim e ele fala assim: Jesus te ama. Eu falo, você é louco. O que você tá fazendo na Cracolândia? E ele fala pra mim, Jesus te ama. E eu também. Quando esse jovem fala isso, eu entro num constrangimento tão grande no meu coração. Eu era conhecedor da palavra. Sim. Aquilo foi como uma flecha tão incrível dentro do meu coração. Aquele jovem plantou uma semente tão forte em mim. E quando ele fala pra mim, Jesus te ama, eu olho pra ele e começo a ficar tão bravo com ele. Mas não estava bravo de verdade, eu simplesmente estava constrangido com aquilo. Constrangido com o amor de Jesus. E eu falo pra ele, você não sabe o que está fazendo aqui dentro. Ele fala, eu sei sim. E eu vou te falar de novo, Jesus te ama. E quando ele me fala isso, ele me entrega um saquinho de presente nas mãos. Um saquinho de presente, um quadradinho dentro. Eu pego aquele presente, saio andando, vou na Cracolândia, pego as drogas. Por incrível que pareça, a semente que esse menino plantou no meu coração naquele momento, eu não conseguia ficar dentro da Cracolândia. Aquilo começou a queimar tanto dentro de mim, que eu não conseguia ficar ali dentro. Eu lembro que eu fui ali pra Lapa, né? Que é próximo dessa região da Cracolândia. Eu lembro que tinha um bistrô assim, eu peguei um papelão, deitei em cima desse papelão, usei a droga que eu tinha. E no meio da madrugada eu lembrei daquele presente. Eu falei, ué, deixa eu comer aquele chocolate que ele não me deu. Deixa eu abrir isso aqui. Quando eu abri, era uma Bíblia. Isso é forte. Quando eu abri, era uma Bíblia. Quando eu abro a palavra, estava em 2 Coríntios 3,17, que vem falar, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Sempre quando eu conto sobre o meu testemunho, eu sempre falo,
eu faço menção à passagem de Jacó. Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão Esaú, ali quando ele engana ele, né? Ele está fugindo para casa do seu tio Labão. Jacó para na cidade de Luz, né? Onde ele pega uma pedra, coloca ela de travesseiro, deita sobre essa pedra, e ele tem um sonho. E o sonho de Jacó era de uma escada que saía do chão e ia até o céu. Anjos subiam e desciam sobre essa escada. E o mais interessante é que quando Jacó acorda, ele compreende que o Senhor estava naquele lugar. Jacó, ele entende que o Senhor tinha uma aliança com ele, mas que era necessário que ele fizesse uma aliança com Deus. Jacó, ele mesmo na situação como ele estava, de enganador, de mentiroso, naquela situação onde ele está fugindo do seu irmão, cheio de erros, o Senhor encontra Jacó com a sua maravilhoso amor, sua maravilhosa graça. E o Senhor olha, e Jacó reconhece essa aliança que Cristo tem com ele, mas Jacó também reconhece que era necessário que ele fizesse uma aliança com o Senhor. O Senhor, ele tem uma aliança comigo e com você. O Senhor tem uma aliança com cada um de nós. Sim. A grande pergunta é como está a nossa aliança com Deus. Como nós estamos com o Senhor. E naquele momento, Lucas, ele entende que o Senhor estava naquele lugar e que o Senhor tinha uma aliança comigo e que ele ali ainda me chamava de filho. Ele olhava para mim e falava, mesmo em meio aos seus erros, deitado naquele papelão na lava, você está aqui comendo lixo, ruim, ninguém acredita em você. Para as pessoas, a sua solução é só a morte ou a cadeia. Eu estou te olhando e falando, você é meu filho. Amém. Glória a Deus. Você é chamado de filho. E eu lembro que ali eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu não quero mais. Porque se o Senhor tem uma aliança comigo, agora eu quero ter uma aliança com você também. Eu lembro que passa-se essa madrugada, eu não consigo roubar no dia, eu estava num momento onde eu pego droga ainda, mas sabe quando você não está mais naquela vontade de usar, você está usando mais por usar mesmo. Tem uma dependência física. Mas e não pela brisa que daria, não tinha mais brisa, era mais o corpo que estava pedindo, né? Eu lembro que eu saí, fui em busca da minha mãe. Minha mãe chegou à noite, minha mãe trabalhava em escolinha, e minha mãe desce do ônibus, eu estou na ponta de ônibus que ela está descendo, e quando minha mãe desce, ela já desce com um sorriso. Intercessora, né? O Senhor sabia que uma hora você ia voltar. O Senhor já tinha falado com aquela mulher. E ela desce com um sorriso gigante. Ela olha para mim e fala, chega, né, filho? Aí eu falei, chega. Eu quero ajuda. Eu lembro que nesse dia acho que, se não me engano, era umas 8h30, quase 9 horas da noite. Só que minha mãe não dirige, não tem carro. E precisava de metrô para um outro extremo de São Paulo que chama Grajaú. Depois você pesquisa no mapa aí. Você vai ver que são extremos os extremos. E ela falava para mim assim, filho, você tá esse tempo todo na rua. Se a mãe te levar agora, a mãe não consegue voltar. Faz o seguinte, dorme mais essa noite na rua. E se você aparecer aqui amanhã, 10 horas da manhã, eu te levo para internação. Minha mãe, ela morava com a minha avó, e minha avó era bem velhinha, então minha mãe estava com medo de eu estar com alguma doença e acabar transferindo para minha avó. Então ela falou, você dormiu já todo esse tempo na rua, o que é mais uma noite? Sim. Aí eu manipulei, né? Dá 10ão aí. Começou já. Dá o dinheirinho aí para me usar. Aí a mãe me dá um dinheiro ainda. E eu quero falar algo sobre missões nesse momento, porque nós precisamos entender que missões, nós falamos que são feitas de 4 maneiras, né? A igreja que te envia, com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que vão, mas nunca se esqueça dos joelhos dos que oram. Quando eu saio de perto daquela velhinha, ela liga para uma igreja. A intercessão da igreja, aquelas senhorinhas se revezaram a noite inteira em oração pela minha vida. De hora em hora uma acordava e orava. Todas as biqueiras que eu ia usar droga não me dava nada. Eu xingava o traficante. Essa droga velha sua.
Não dava barato, você usava, não Nada, dava nada. nada. Porque tinha mulheres de Deus de joelhos no chão, clamando pela minha vida. Não me dava nada. Fico com tanta raiva na madrugada que vou lá pro portão da minha mãe, durmo na calçada. Quando é de manhã, que minha mãe me vê ali, ela fala, você vai mesmo, né? Eu falei, vou. Aí eu entro, tomo um banho. E elas em oração, as intercessoras não pararam até que eu entrasse dentro da clínica. Minha mãe me leva pra clínica, chego na clínica, um pastor também maluquinho, assim, olha e fala, você tem jeito. Eu falo, tá bom. Se você tá falando. E aí você não tinha encontrado suas filhas ainda? Não. Nesse momento eu tô literalmente separado da Pamela, as crianças com ela. Quando eu saio de casa e a Pamela pede pra que eu vá embora, eu nunca quis perturbar a Pamela em nada. Né? A Pamela nunca teve um relato meu de eu estar esperando ela. Não. Você ficou 2 anos sem ver seus filhos? Sem vê-los. Então o seu filho nasceu, você praticamente não... O único que eu vi o Gael nascer e eu estava louco de droga, mas eu fui, porque eu vi todos os partos dos 3. Eu fui e já fui embora. Entendi. Mas vi nascer e fui embora. Tem até uma foto minha com o Gael assim, a minha cara... Transtornada. Transtornada. Irreconhecível. Então, quando eu chego na clínica e ali eu começo a viver agora o processo, né, da desintoxicação, o processo de realmente será que ele vai ficar ou não vai, como que vai acontecer isso. Aquela dúvida que paira, né? Em todo mundo, né? Todo mundo. Em todo mundo, né? Na família, em quem está internado, no responsável da clínica. O dependente químico, ele precisa entender algo. Não é porque você entrou em uma internação que quer dizer que quando você sair as pessoas vão estar sorrindo para você. Exato. Eu sempre falo isso na clínica. Meu amigo, quem fez merda foi você. Exato. Né? É isso. Não tem outra palavra, é isso. Você errou muito. As pessoas estão te olhando e falando, você não tem mais jeito. Quem vai precisar... Meu pai falou algo pra mim que eu sempre achei incrível. Ganhar a confiança de alguém é muito fácil. Quando você perde a confiança para você reconquistar, pode demorar anos. Então não acho que você, só porque você entrou numa clínica, você saiu, vai estar todo mundo sorrindo pra você. Então eu tô vivendo esse primeiro momento, um momento onde tá todo mundo falando assim, 2 dias ele sai. Ixi, não vai durar nada. E eu começo ali, ficar na clínica, passou 1 mês, que eu estou ali na clínica, aí eu resolvo ligar pra Pamela. Aí eu falei, agora é a hora. Depois de quanto tempo internado? Dias? Eu não tinha nem 1 mês, eu tive até uns 25 dias, mais ou menos. Aí eu ligo pra Pamela e falo, vou reconquistar a gata. Chegou o momento. Chegou a hora. Os meninos do quarto falam assim, você tem certeza? Eu tenho. Tá no papo. Ligo pra Pamela. E aí, gata? Tudo bem? A Pamela responde, o que você quer, Lucas? Que isso, gata? Tá seca? O que tá acontecendo? Não quer falar comigo direito? Lucas, eu vou te dar 4 princípios para que você passe na sua internação. O primeiro princípio, tenha um encontro face a face com Deus. O segundo princípio, tenha um encontro com você mesmo. O terceiro, se reencontre e se conecte de novo com seus filhos. E o quarto, talvez, só talvez, nós vamos reatar o nosso casamento. Ai, eu desliguei tão bravo. Desliguei o telefone. Olhei pros rapazes do quarto e falei assim, agora eu vou ficar bonito de novo. Ela vai ver. Ficar no shape. Agora, tô engordando. Quando eu sair daqui, ela vai ver, eu vou ficar com um monte de mulher. Eu não tinha engordado 2 quilos ainda. Tava me achando. Chegou a emagrecer quantos quilos? Eu cheguei a pesar 53. 53 quilos. Eu tenho quase 90 de altura. 50, é muito magro. É muito magro. Tava realmente muito magro. Como diz em São Paulo, a capa da gaita, né? Você ia falar, só tá a capa da gaita. Chassi do grilo. Chassi do grilo. São Paulo a gente usa muito essa gíria, né? Tô não ligado não, é coisa de São Paulo. E eu tava muito magro. Mas essa fala da Pamela, pra mim, não foi a Pamela que me falou. Né? Eu reconheço que foi o Espírito Santo de Deus usando aquela mulher. Talvez se a Pamela tivesse cedido naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu precisava ouvir de alguém que eu confiava, alguém que eu sabia que tinha um amor por mim,
daquilo que eu precisava realmente, né, passar naquela clínica. Eu lembro que passou uma semana que eu tô na clínica, depois dessa fala da Pamela, eu ainda bravo com ela. E entra um pastor nessa clínica e ele prega a história de Jacó. Encontro Com Deus. Encontro com Deus. Glória do Jaboque. Pastores, eu lembro que no final da pregação, ele fez um apelo. Eu fui o único que fui lá na frente. Mas eu não fui de qualquer jeito. Eu me ajoelhei, olhava para aquele pastor e falava assim: enquanto não tiver esse encontro, você não vai parar de orar por mim. Naquela noite, o drogado, o nóia, o improvável, aquele que a sociedade fala que não tem jeito, eu tive o encontro com Deus. Eu fui encontrado. E a partir daí eu precisava agora viver o segundo processo, que era o encontro comigo mesmo. Quem não sabe, o dependente químico, ele para de se olhar no espelho. Ele começa a emagrecer, ele começa, não faz mais barba, não faz mais nada. Então o espelho... A gente perde a nossa identidade. Você perde totalmente a identidade. Faz coisa que até Deus duvida, cara. Você não consegue se olhar. Porque o olhar no espelho é você ter lembranças de alguma coisa errada que você fez. Né? Então você não quer mais olhar. Eu lembro que nesse dia eu estava vivendo um processo bom na clínica e eu podia sair para comprar uns doces numa bomboniere, né? E eu fui sozinho. Porque o pastor daquele queria me testar, né? Você vai sozinha. Tá o dinheiro, vai lá, dá uma volta. Busca seus doces e volta. E eu fui. Fui, voltei. Só que na volta, um casal de velhinhos vem de frente comigo. Esse casal de velhinhos olha pra mim e fala assim: nossa, moço bonito, que dia lindo hoje. E eu comecei a chorar. Chorar. Os velhinhos não entenderam nada, foram embora. Ou deve ter falado: que louco, né? O cara. Você pensou, né? Já tô bonitão de novo, já. Já engordei, já. Tô legal, hein? Primeira conquista, né? E eu começo a chorar por conta daquela fala dos velhinhos. Sabe por quê? Porque quando eu andava nas ruas, as pessoas atravessavam porque era o nóia, era o bandido. Morador de rua. Era o morador de rua, era o sujo. Naquele dia, aqueles senhores viram um homem que tinha um encontro com Deus. Naquele dia, aqueles senhores reconheceram um servo de Deus. Aquele dia, aqueles senhores reconheceram o Lucas, que faz parte da sociedade. Eu lembro quando eu volto pra dentro da clínica, eu volto tão feliz, mas tão feliz, eu começo a compartilhar com a galera Nem isso. ligava pros doces mais. Nem queria mais saber do doce, porque pra mim era o meu segundo processo. O reencontro comigo mesmo. Eu precisava me olhar de novo. Naquele momento eu queria fazer barba, eu queria cortar meu cabelo, eu queria vestir roupa nova. Você tinha cabelo pra cortar ainda? Não, já não tinha. Poxa, eu tentei disfarçar, ele me queimou agora, mentira. Que os calvos não fiquem bravos. Poxa, vocês estão vendo, né? Vamos fazer a comunidade contra ele. Então, eu queria estar cheiroso de novo, sabe? Coisa que você perde com a dicção. Dignidade, né? A dignidade, perfeito, essa é a palavra. É a dignidade. Aí, eu lembro que passa mais um tempo e eu começo a viver agora, eu preciso do terceiro processo. As pessoas que a gente mais ama na Terra. Os meus filhos, a minha esposa. Deixa eu contar algo pra vocês. Todo o tempo que eu estive nas ruas, em que eu achava que minha esposa é nova, bonita, eu achava que a Pamela estava com outros homens, usufruindo do mundo. Aquela mulher, ela estava dentro da igreja com as 3 crianças. Ela permanecia firme em oração. E ela ensinou uma oração para as crianças. Todas as noites, durante esses 2 anos, as crianças faziam uma oração, e a oração era a seguinte: Deus, cura o dodói do papai. Traz ele de volta para casa. Todas as noites, eles tinham o alvo na parede e eles faziam essa oração. Nós queremos ver o papai. Então eu peço para a Pamela para que ela traga as crianças para que eu pudesse vê-las. E ela traz. Eu lembro que no dia anterior eu cortei cabelo,
arrumei uma roupa emprestada de um cara da clínica. Sei que na hora que eu sabia que a Pamela tava chegando, eu passei tanto perfume que do Grajaú ela sentia no Guarulhos. E o coração disparado. Coração disparado, eu não dormia à noite. Parecia o primeiro encontro. Primeiro encontro. Hoje eu conquisto. Hoje minha vida começa a voltar ao normal. Hoje começa. Hoje eu vivo o terceiro processo. Estou mais perto, né? Eu lembro que as crianças chegam no portão da clínica e quando abrem, elas saem correndo. E eles põem no meu colo e dizem assim: papai, eu te amo tanto. Estava com tanta saudade, papai. A gente orou esse tempo todo para que Deus curasse logo o seu dodói e você voltasse para casa. Eles oraram, pastores, durante 2 anos. 2 anos orando para que o papai pudesse voltar. E o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, ele ouviu aqueles pequenos. E agora o papai estava sendo curado de novo. Passa-se mais um pouquinho dos dias e agora eu posso passar um final de semana em casa. E eu peço pra Pamela, deixa eu ir. Deixa eu ir ver as crianças, ficar um pouquinho com vocês. Até briguei com ela, eu durmo na sala, você dorme no quarto, tá tranquilo. Quando eu tô chegando na porta, a Pamela fala assim: por favor, você me avisa quando você estiver na porta. Porque antes de você entrar, eu quero mostrar para as crianças o milagre que Deus operou através da oração deles. Eu preciso que eles tenham e entendam que a oração deles foi atendida. Eu preciso que eles compreendam aquilo pelo qual eles oraram durante todo esse tempo. Eu preciso trazer à memória deles aquilo que lhe dá esperança. Uau. As suas filhas tinham quantos anos aí? Maitê tinha 5, Alana 3 para 4, Gael recém-nascido, Gael tinha bem pouquinho tempo. Acho que Gael devia ter uns 5, 6 meses. Se eu me fala a memória, eu sou péssimo com datas. Sim, mas eram pequenos, eram bem pequenininhos. Então a Pamela precisa trazer a memória deles, aquilo que dava esperança. E eu lembro que eu tô atrás da porta de casa, aviso ela, fico atrás da porta, e ela colocou os 3 da mesma forma que eles ficavam todas as noites, de joelho no chão da sala. E eles estavam orando. Deus, cura o dodói do papai, traz ele de volta para casa. E eu abri a porta. A minha filha mais velha, Maitê, ela se joga no chão e grita: Deus, você ouviu a minha oração. O meu milagre chegou. Uau. Uma mulher de fé, filhos de fé. Os nossos filhos precisam viver experiências com Deus. As nossas crianças precisam entender quem é Cristo. Não simplesmente de uma escolinha da igreja. Não, eles precisam ter exemplos dentro de casa, de olhar e falar: senta aqui, filho. Deixa eu explicar para você quem é o Jesus que o papai e a mamãe servem. Vem viver experiências com Deus assim como eu vivo. Deixa eu mostrar para você quem é esse cara, não só para que você ouça falar, mas para que você conheça em verdade, em profundidade. Eu posso dizer que tão pequenos, os meus filhos possuem experiência com Deus. Sim, uma experiência poderosa. E se você conversar com o Gael, 5 minutos, você vai falar assim: esse menino aí dá pelé em muitos. Em Bíblia. Uau. Em oração. Quem tem filha, você como pai, sabe o quanto filha é ligada no pai. Quer o pai, precisa do pai. A Maitê comigo, ela é... Eu falo que ela é minha... Ela até me fala: eu sou sua parceira, né, pai? Ela só não veio hoje que era um pouco mais distante, mas a Maitê, tudo que é lugar, ela quer estar comigo, ela quer estar do meu lado. A Alana tá na fase... a Alana é mais desapegada, né, com algumas coisas. A Alana, ela gosta de brincar mesmo. A Alana, eu falo que a Alana gosta de patins, patinete, correr, jogar bola. A Alana é um barato. Mais meninona mesmo. Mais meninona mesmo, A Maitê, ela já é mais do carinho, né? A Maitê já é mais do grudinho. É a linguagem do amor, É a né? linguagem do amor. A linguagem da Maitê é literalmente do amor. Carinhosa, né? A Maitê, eu falo que é uma parceiraça, assim. A Alana também.
Só que ela não é do jeitão dela. Né? Ela você não precisa de muito me tocar, não. Sabe? Eu tô aqui. Né? E o Gael também, né? O Gael já é o caçulinho. Então o Gael ele sabe que ele é o caçula e ele se aproveita disso. Sim. Ele pegou só a sua boa fase. Só boa fase, Gael. Então eu falo que meus filhos eles têm experiência, sabe? Se algum eu posso deixar no coração das pessoas que estão nos ouvindo hoje, não desista. Ore, persevere, entenda sobre essa doença. Sim, é uma doença. Ah, pastor, você está aí há anos limpo? Sim, estou há anos limpo. Pastor, você tem abstinência? Sim. A diferença é que a minha abstinência hoje ela não vem com cara de droga, mas ela vem com outros sintomas. Eu falo que a adicção elas são 3 engrenagens: comportamental, mental e espiritual. Então não adianta eu pegar aqui e falar para você, agora meu espiritual tá bom e meu comportamento e minha mente tá totalmente defasada. Não, meu amigo. Você tem que entender que o seu comportamento, a sua mente e o seu espiritual, eles têm que estar andando na mesma sintonia. Sim. Porque senão você recai. Você recai. Então hoje, sou um pastor, amém, pela misericórdia do Senhor. Mas eu vivo rotinas. Eu acordo de manhã, eu escovo meus dentes, eu arrumo minha cama, eu vou fazer devocional. Se eu não fizer isso no meu dia, acabou. Eu sei que tem algo errado em mim. Aí eu preciso reiniciar. A Pâmela tem algo que ela brinca comigo, né? Porque nós somos... O adicto, ele é muito em tudo. Né? Então, ele é intenso. Intenso. Né? Então eu não sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Sim. Né? Eu não tô feliz. Eu estou... Mega feliz. Adiante. O cara tá lá na outra esquina, tá vendo a minha felicidade. Né? Nós somos intensos em tudo. Não é verdade? Muito intensos. Então tem hora que a Pâmela até brinca comigo. Que às vezes eu tô muito eufórico, aí a Pâmela olha pra mim e fala assim: volta pro pão, ô carne louca. Desce daí, balão. E é muito bom isso pra mim, que a minha esposa consegue reconhecer esses picos meus. E são picos que o familiar precisa entender. Sim. Porque nisso ela me ajuda a voltar pro meu eixo. Porque se você deixar essa euforia, seja de alegria ou seja de tristeza, ela avançar o sinal... Explodir mesmo. Se ela explodir, é pra droga que essa pessoa vai. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, que entendam sobre essa doença, para que olhem para nós e falem: volta pro pão sim, carne louca. Desce daí, balãozão. Você tá a mais. Você tá a mais na sua tristeza, você tá a mais na sua saudade, você tá a mais na sua alegria. Volta, senta. Sim. Hoje, graças a Deus, algo que eu sempre pedi pro Senhor: Senhor, eu não quero ser amigo de todo mundo, eu quero ser amigo dos seus amigos. Sim. Me apresente seus amigos. Então saiba que para mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Salmo 119, 63, ele fala assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém. Então vocês ganharam mais um amigo. Né? Demais, foi muito bom. É algo que eu sempre falo com os meus amigos. Eu falo isso, que companheiro e amigo sou daqueles... Os irmãos da fé. Os de verdade, sabe? Aqueles que você fala assim: eu posso contar os meus piores segredos. Que hoje nós temos muitos que infelizmente estão, mas não são. Sim. Rodolfo Abrantes ele diz uma coisa engraçada, quer dizer, interessante, que ele fala: eu quero ser amigos daqueles que vão me levar para perto de Deus. Isso é perfeito. Exato. São desses que eu quero ser amigos. Justamente. Eu quero ser amigo daqueles que vão poder olhar e falar: eu quero crescer. Isso. Cara, eu quero te dar suporte para que você cresça. Não é material. Cara, não quero nada disso. É estar junto. Senhor, só tua graça me basta. Exato. Só tua graça me basta. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Eu só quero estar seguindo pro alvo. Né, cumprindo a soberana vocação que é em Cristo Jesus. Como Paulo vem nos dizer. Cooperando um com os outros. Pronto. Lucas, quanto tempo você ficou internado? Depois você volta para a clínica ainda e fica internado mais um tempo, até acabar o tratamento. Quando eu volto depois desse final de semana, volto para casa, aliás, retorno para a clínica. Eu fiquei mais um mês e meio, e ali eu retorno para minha família. Claro que agora vamos retornar àquela história da confiança. Isso. Então, eu lembro que os primeiros dias foram muito difíceis,
não pra mim em si, mas pra própria Pamela, pra família, né? Eu lembro que eu ia no mercado com R$10, eu tinha que voltar com nota fiscal, eu tinha que voltar com tudo. E eu fazia da forma como ela me pediu. Eu não andava com dinheiro, não tinha cartão, não tinha dinheiro físico, nada. Vamos viver o processo da maneira como ela quer que eu viva esse processo. Então eu lembro que quando ela me dava cartão na mão, o banco ele chega a notificação no celular, né? Então chegava a notificação, se eu demorasse mais que 10 minutos na padaria com algo que eu tava fazendo, eu lembro que eu ligava pra Pamela, eu falava assim, ó, eu tô aqui, ó, tira foto, tô aqui. Eu vou viver o processo de confiança, eu quero reconquistar a sua confiança. Não é as pessoas que têm que reconquistar o dependente químico, é o dependente químico que tem que conquistar as pessoas. É porque eles saem, os dependentes químicos, eles saem da clínica e eles querem que as pessoas estejam ali já confiando nelas. E não é assim o processo. Não é. Você feriu muita gente. Mas muita. Você fez coisas que ninguém faria. A pessoa, ainda mais famílias que são tradicionais, que nunca tiveram casos desses na família, aí você vai lá e você faz tudo e acontece com tudo. E as feridas são grandes. Eu falo, o dependente químico, ele costuma falar assim, alguns, né? Eu nunca roubei nada de ninguém. Exato. Nunca roubei minha mãe. Roubou sim, meu amigo. Sabe o que você roubou? Você roubou sono, você roubou sonhos, você roubou paz. Você roubou. Da mesma forma que aquele lá que roubou a geladeira dentro de casa, o fogão e levou pra vender. Você roubou sua mãe. Então saiba que você vai ter que reconquistar sim. Agora é a sua hora de crescer e transformar isso em algo bom, em olhar para as pessoas e falar, é um desafio, então eu vou cumprir e com excelência. Exato. Né? E eu falo que o problema do cara que ele sai da clínica também é ele achar que ele pode com um golinho, uma dosezinha, Cigarrinho. um cigarrinho. Tem um controle, né? Amigo, se você colocar um golinho, uma dosezinha, um negocinho, esse negocinho vai te levar de novo. Sim. O tempo que eu estou limpo, se você me der um bombom de licor na minha boca, eu não vou aceitar. Exato. Eu não dou a cara pra bater. Exato. Não. Pode ser reverendo, não importa. Gente, não importa. O leão vai estar do seu lado. Sim. Se eu não me engano é 2 Pedro que vem falar que está bramando. 5-9. Está bramando como leão. E aí? Você vai deixar? Então, tá bom, nós temos anjos ao nosso redor. Só que aí, ele também está ali bramando. Exato. Estejam alertas, vigiem. Estejam alertas. É isso, pastor. Estejam alertas. Então eu vou deixar que isso aconteça. Então eu volto para ter essa confiança. Então começa esse processo, que dolorido também para o dependente químico. Sim. Mas eu começo aos poucos a ter essa confiança de novo. Me ingresso numa igreja, entro na membresia, e eu começo a entender do Senhor que o meu testemunho não era para mim, mas é para o outro. É isso. Eu começo a olhar para o Senhor e o Senhor fala assim, eu não fiz tudo o que eu fiz na sua vida para você. Eu fiz para que o meu nome seja glorificado. E glorificado através do resgate de outros. Eu entro na Jocum, começo... Virou Jocunzeira. Vamos estudar missões. Uma benção. Vamos entender um pouquinho mais sobre o campo. Faço missões, eu e a Pamela juntos. Entramos juntos, fazer missão urbana. Então vamos lá, meu lugar é Cracolândia, meu lugar é comunidade, meu lugar é prostíbulo, meu lugar é com o travesti. É esse povo que eu amo. Sabe o que é mais legal em você quando você fala? Tem muitas pessoas que contam testemunho e elas se alegram muito pelo testemunho, mas quando falam de Jesus, se alegram muito pouco. Seu olho brilha por Jesus. Então é isso que faz diferença. Você é uma pessoa que tem um passado, que tem esse testemunho forte do seu passado, mas você olha para frente, você olha para Cristo. E não é o que você viveu, mas é o que você vai ajudar pessoas agora a viverem. Então isso que é incrível, Lucas. Continue sempre assim. O nosso passado está ali. Está aqui hoje, está contando dele. Mas a gente se alegra com aquilo que Deus está fazendo. Ele só me serve para uma coisa, para resgatar outro. Exato. É só isso que ele me serve. Não me serve para falar que eu tenho cadeia. Meu Deus, isso para mim é um lixo. Exato. Mas você vai nos lugares onde você tem que falar. Onde você vai. Sim. Vai numa clínica, vai numa Cracolândia. Sim. Cara, eu estava aqui. Tava aqui. Eu era como vocês. E é muito engraçado isso, né? Que às vezes nós vamos pra Cracolândia e o dependente químico ele vem conversar comigo, ele pode conversar com todo mundo. Mas na hora que ele chega em mim, que eu olho pra ele e falo, para de me manipular.
chega, o cara na hora ele... Tem pessoas lá hoje que é da sua época ainda? Tem. Tem? Tem. Às vezes eu vou, me abraçam. Muitos anos, hein? Muitos anos. Eu lembro do menino, o nome dele Jean. Já tinha os hotelzinhos da Cracolândia, em que você pagava R$20 e você dormia uma pernoite, né? E eu lembro que ele dormia no quarto do lado, assim, do meu. Então a gente trocava droga, tipo, quase pelo teto, né? E esse menino cantava tão bem, cara. Eu nunca esqueço o menino cantando. Então, a forma dele ganhar dinheiro era indo pro metrô, pra poder cantar no metrô e recolher umas moedas, né? Entendi. Ele cantava tão bem. E hoje eu encontro ele na Cracolândia, Jean, eu vejo o quanto a esquizofrenia já tomou conta, sabe? Então ele me conhece, às vezes que eu vou lá, mas ele até toda vez que eu vou, eu lembro que estava eu e a Pamela lá dentro, ele me abraçou, aí ele abraçou a minha esposa, aí ele falou pra minha esposa assim, falou, eu cuidei dele, viu? Pode ficar tranquila que o tempo que ele tava aqui, eu cuidei dele. Eu cuidei. Aí eu falei, você conhece? Eu falei, conheço, é o Jean. Aí ele, não, já mudei de nome aqui dentro. Já mudei de nome, já não é mais Jean, né? Então, tem pessoas assim, ali dentro, em que a gente luta para tentar tirar, que a gente tenta, né? Creio que um dia sairá assim, eu tenho essa fé. E hoje nós estamos na Cracolândia. Você trabalha lá dentro mesmo. Mas hoje eu não sou usuário, hoje eu resgato, para a glória de Deus. Nós, a Igreja do Nazareno em Guarulhos, nós estamos ali, o nosso projeto missional, né? Então nós estamos ali lutando por aquelas vidas, nós temos uma rede de apoio, então eu gosto de falar que a Cracolândia, o grande problema da Cracolândia não é você servir marmita, mas sim o que você tem feito com essa marmita, né? Se é só marmita, você está indo para um caminho errado. Se é só comida por comida. Você só está mantendo o cara na rua. Se você só vai lá para entregar o cobertor, agora se você vai para levar o evangelho, para pregar a palavra, para que o seu social seja simplesmente uma maneira de estratégia para que você resgate essa pessoa, muito bem-vindo. Isso é fantástico. Se não é dessa forma, você está mantendo o cara na rua, né? Que é o que muitas pessoas, eu não falo nem só igrejas, eu falo clubes de futebol, todas as religiões, não é só o crente, não é só o cristão, não, todas as religiões vão ali dentro para poder entregar as marmitas. Tem várias entidades ali fazendo trabalho, né? Sempre, várias pessoas, várias ONGs, né? Sim, isso, ONGs, é muita gente. Só que o grande problema é que se essa mesma ONG, se essa mesma igreja retirasse pelo menos um lá de dentro, sim, talvez nós não teríamos mais Cracolândia ali. Exato. Né? Então, a dificuldade maior é o resgate dessa pessoa, né? É a retirada dessa pessoa. Então, eu sempre gosto de falar que missões é algo que nós precisamos entender a missão como assim, tenha uma rede de apoio, sim, te apoiando. Tenha clínicas onde você, no momento desse, você pode falar, posso levar uma tal pessoa? E você ter a confiança dessa clínica para que você leve, né? Falo que do começo do ano para cá nós já internamos, se não me engano, umas 10 pessoas. No começo. Estamos agora no começo. Hoje é dia 3 ainda, o podcast vai agora ao ar já amanhã, né? Bem na sequência. Sim, nós já internamos umas 10 pessoas. Tanto de Cracolândia quanto familiar que nos entra em contato e fala, por favor, me ajuda. Meu filho, minha filha, né, meu pai, mãe. Então, nesse período aí já conseguimos, e a glória é só dele. Quanto vale uma vida para Deus? É um valor inestimável. Valeu a cruz, né? É um valor que é impossível calcular esse valor. Foi preço de sangue. Foi graça. Então, às vezes as pessoas... que o trabalho com o drogado é difícil, com o morador de rua. Principalmente quando a gente vai falar de Jesus, existe um orgulho nos moradores de rua, nos adictos. Não, já sei tudo de Jesus, eu era um pastor. Não é assim? É. Eu era pastor. Eu vivia na igreja, eu cantava, eu era missionário, eu era isso, eu era aquilo. Então, existe um orgulho no coração e uma dificuldade de receber aquilo que você está falando, porque na posição dele ele fala, eu sei mais do que ele. É isso aí. Eu falo que tem uns ali dentro ali que nos constrange. Que se o cara começa a falar de Bíblia com a gente olha pro cara do cara e fala, meu Deus, esse cara conhece mais de Bíblia do que eu. Sim. Né? Mas o cara tá lá dentro. Exatamente. O cara tá lá dentro, o cara tá usando e
E uns se dizem até pregadores da Cracolândia. Eu sou usuário e ainda pregador. Sério. O usuário prega. Sem Eu brincadeira. sou o pastor da galera aqui. Sem brincadeira, nem. De verdade. Tem cara ali dentro que os caras vão e pregam a palavra assim um pro outro. Você fala, meu Deus. E o cara é pastor, o cara é um missionário, o cara era alguém que foi. Então, há um cuidado que a igreja precisa ter quando envia essas pessoas. Sim. Né? Você está indo pro campo missional, saiba o campo que você está indo. Saiba quais são os demônios atuantes naquele campo. Exato. Saiba quais batalhas espirituais que você vai entrar, para que você depois não colha retaliação na sua vida de uma maneira onde você não aguente e você, ao invés de ir e voltar, você só foi. Existem pessoas que vão lá fazer trabalho e caem lá dentro, ficam por lá? Sim, nós tivemos casos de prostíbulo, de subir com o cara pro prostíbulo, na outra semana o prostíbulo tá ligando falando que o cara ficou lá. Que o cara voltou lá, um missionário. Por quê? Porque o problema do cara era com o quê? Era com pornografia. Era com imoralidade. Então, cara, se você tem problema com pornografia, você vai acessar um prostíbulo? Se você for, meu amigo, você tem uma intercessão nas suas costas, orando muito pela sua vida. Pastor Lucas, o seu problema foi droga, você está na Cracolândia. Pergunta pra mim se eu entro sozinho na Cracolândia. Sempre acompanhado. Sempre. Meu pastor sabe, a intercessão da igreja sabe, minha família sabe. Vai, todo mundo enjoelha aí. Eu preciso entrar lá que eu vou resgatar outro. Tem uma frase, um autor desconhecido, que ele fala assim: eu me aventurei a ir. Eu me aventurei a ir. Mas lembre-se, você deve segurar a outra ponta da corda. Exato. Né? E você está indo para o lugar, quando você vai para Cracolândia, você está indo para o lugar que mais te fez mal na sua vida. Sim. O lugar onde foi seu testemunho, o Senhor vai te fazer voltar. Exato. Né? O lugar da sua dor é onde o Senhor vai olhar e falar para você: hoje você volta. Só que para cada dia de vergonha, porção dobrada, dupla honra. Amém, Lucas. Né? Pastor, e você reencontrou o garoto que te falou de Jesus? Nunca. Nunca. Já apareceram uns haters aí na internet? Já? Falando o quê? Sou eu. Já. Você vai saber quem é. Você Sim. vai lembrar da fisionomia. Sim. Você lembra dele? Lembro, da fisionomia eu lembro. Só que eu nunca o encontrei. Eu espero, quem sabe, através desse podcast, esse garoto. Se vamos trazer ele aqui. Não vai. Se ele aparecer, nós vamos fazer um podcast com ele aqui. É isso. Saber que merecido. A alma que ele ganhou ali para Jesus está trabalhando ali, ganhando isso. Outras almas para Cristo. Eu falo que, uma coisa que eu falo para minha esposa em casa, o meu maior sonho quando chegar no céu, muitos têm sonho de encontrar Pedro, encontrar, né, a galera. Eu só encontrar esse garoto. Amém. Porque eu quero encontrar ele. Pra olhar pra ele e falar assim: olha a colheita que você tá tendo. Porque os meus frutos são frutos deles também. Então o meu sonho é encontrar aquele garoto pra olhar e falar assim: talvez você realmente não entendeu o que você tava fazendo. Apesar que ele sabia sim. Aquele garoto tava cheio de Deus. Pra plantar semente como ele plantou. Ele estava carregando algo muito precioso. Sim. Então, meu sonho é encontrar aquele garoto para falar assim: olha a sua colheita, olha meus filhos, olha a minha esposa, olha essa família restaurada. Agora, olha aqueles que, através da minha vida, o Senhor tirou de lá também, que também são seus frutos. Então, eu sonho na eternidade encontrá-lo. Hoje ele é um jovem de 22, 20 e poucos anos. Pois é. 23 anos. Menino. Parece aí, menino. Parece aí pra gente. Manda um sinal. Manda um sinal. Tira uma foto comigo. Lucas, qual o recado você deixa para as famílias que têm passado por isso agora, com familiares adictos? Qual a mensagem que você deixa para essas famílias? Eu acredito que a família, primeiro de tudo, não desiste, né? E quantas mãezinhas eu falo da minha, que eu vi ali andando com uma foto dentro da Cracolândia, mas quantas mães eu via ali dentro também procurando o seu filho, né? A família precisa entender a hora de estar, a hora de não estar. A família precisa entender a hora que ele virou filho pródigo, que ele precisa ir. E você precisa aguardar em oração. A família precisa entender sobre a dependência química. A família precisa permanecer em oração constante. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então, talvez se não fosse, talvez não.
se não fosse a oração dos meus bebês, da minha esposa, da minha família, daquela velhinha que se manteve firme enquanto todos falavam não tem jeito, talvez eu não estaria aqui. Então foi através da vida deles. Então, familiar, permaneça, continue orando. Eu creio, e se há uma palavra que eu posso liberar sobre a vida do seu filho, do seu ente, é liberdade. Porque ora o Senhor é Espírito, e onde o Espírito dele está, ali há liberdade. Se hoje o Senhor fez na minha vida, eu creio que nesse ente ele também vai fazer. Porque o mesmo Deus que de Abraão, ele permaneceu com Isaac, com Jacó, ele permanece até hoje. Amém. E ele continua sendo Deus, e ele vivo está, e eternamente nós vamos reinar com ele. Então não desista dessa pessoa. Saiba como ajudá-lo da maneira correta. Então, se você está passando por isso, procure ajuda primeiro você. Sempre falo que o dependente químico ele entra em recuperação, mas a família também entra. Porque um dia esse cara ele volta para casa. E a maior dificuldade do dependente químico, depois que ele sai da internação, é o retorno. Sim. Porque a família não sabe lidar com a situação e ele acaba tendo os mesmos acessos que ele tinha antes. E ele precisa de novos acessos. Talvez, às vezes, até geograficamente um novo lugar. Então a família precisa entender a cabeça de um adicto, como funciona. Porque nós ainda seremos adictos pelo resto das nossas vidas. Eu lembro que... eu tenho algo na minha casa que é uma calça. Ela fica pendurada no meu guarda-roupa. Se você abrir meu guarda-roupa, ela fica na cara, assim, no meu guarda-roupa. É a calça que eu saí das ruas. Porque todo dia, quando eu abro meu guarda-roupa, eu relembro de onde eu saí. Sim. Eu preciso lembrar quem eu era. Eu preciso lembrar do milagre que Deus fez na minha vida. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar assim, tá vendo para onde você vai se você não tiver nessa graça? Tá vendo onde você pode chegar se você não estiver no centro da vontade do Senhor? Então olhe para essa calça todos os dias. E quando eu olho para ela, eu falo, Deus, eu não escolho a calça. Eu escolho você. Amém. Glória a Deus, pastor Lucas. Amém. Se as pessoas quiserem te encontrar hoje na internet, elas podem te chamar ali no direct. Às vezes tem pais que têm dificuldade, querem conversar com alguém que já passou por isso, você responde por ali no Instagram. Sim, pode chamá-lo no nosso Instagram. Acho que vocês vão colocar. Mas pode falar, se você souber o arroba, pode falar. pam.lucas.nogueira. Você também pode chamar da nossa igreja, nazareno.guarulhos. Tá. Né? Nós estamos ali em Guarulhos, então pode chamar que nós vamos ali te atender, nós vamos estar ali prontos para poder te ajudar, para te auxiliar, né, no que você precisar. Para nós será uma honra. Né? Então, precisar e quiser também um dia estar conosco numa Cracolândia, em uma ação missionária, né? Então entre em contato com a gente, vamos ali para você conhecer um pouco sobre missão urbana. Nós vamos. Vocês vão. Estão convocados. De março, se você for fazer a ação lá, bora. Nós queremos ir com você. Vamos, vocês vão amar. Vamos lá falar uns dias. Inclusive vou levar meu pastor junto, que também a gente tem a clínica de reabilitação na igreja, e nós vamos lá. Vamos. Na Cracolândia. Vai ser um privilégio ter vocês lá. Amém. Vocês vão olhar aquele trabalho e vão falar assim, meu Deus, precisamos muito pregar o evangelho ainda. Fora aquilo que vocês fazem, que é fantástico, conhecendo a história de vocês, né, que nós estávamos conversando antes. Então saibam que vocês têm sido canal de bênção também, né. É por isso que eu falo que o Senhor chama cada um para um campo, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou transcultural, pelo amor de Deus. Exato. Se você me levar para qualquer outro país, eu vou morrer. Exato. Mas o Senhor me chamou para a favela. O Senhor me chamou para quebrada, né? Para dentro da Cracolândia. São Paulo tem quebrada de verdade. Tem quebrada de verdade. O Senhor me chamou para essa galera, como Ele chamou também vocês para um transcultural, como Ele chamou outros para tantos lugares. É isso que eu acho tão lindo no reino de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Né? Então, isso é maravilhoso no reino. Só tenho gratidão a Deus pela vida de vocês. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos, né? Compartilhando disso, né? O testemunho não sendo meu, mas sendo nosso. Bendita a hora que você mandou aquela mensagem no Instagram. Viu? Pois é. Lucas. Vamos terminar diferente.
Você citou um texto que eu gosto muito de Tiago. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nem sei o que você ia falar. Eu falo pra gente orar pelo Lucas. Sim, mas para ele terminar orando também. Porque a gente Amém. acredita que a oração ela pode atravessar um aparelho de celular, um computador. E tem pessoas que estão assistindo agora, Estão aflitas. ou né? vivem isso, ou familiares estão vivendo isso. Eu creio no poder da oração. Eu creio na oração da sua mãe, que ficou ela junto com os intercessores da igreja orando. Eu faço parte dos grupos dos intercessores da minha igreja. E quão é poderoso uma oração. É verdade. Então posso orar. Pai, primeiramente como eu sou grato a Ti, como eu te amo, Jesus. O Senhor é tão lindo, Pai. Quão maravilhoso é o Senhor. O Senhor é digno de receber louvor, adoração. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. Eu venho pedir ao Senhor, Deus, que para cada um que está assistindo nesse vídeo, para cada um que está assistindo esse podcast, talvez está passando por uma situação com um dependente químico, aguardando o seu milagre, a sua cura emocional, a sua cura física. Pai, em nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, eu declaro cura sobre a vida dessas pessoas. Amém. Eu declaro libertação sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder soberano, que a tua graça, o teu favor, vá de encontro a essa pessoa nesse momento. E tudo aquilo que ela tem passado, e o Senhor conhece o coração de cada filho seu. Que o Senhor possa agir com tua graça maravilhosa e alcançá-lo, Senhor. Pai, como a sua palavra diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, Senhor, eu venho aqui humildemente pedir pela vida dos meus irmãos que estão assistindo. Mas também eu já venho te agradecer, porque a cura foi concedida, porque a libertação foi concedida. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui com os meus irmãos, onde nós podemos enriquecer a nossa fé, enriquecer aquilo que o Senhor nos deu. E obrigado, Jesus. Somos gratos por tudo. Somos gratos por sua morte naquela cruz que nos trouxe vida e vida em abundância, Pai. Obrigado. Nós te amamos, Jesus. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Amém. Lucas, que Deus te use muito por aí. Amém. Que você seja guardado pelas mãos dele. Amém. Que você sempre seja dado para glorificar o nome de Deus. Amém. Que nunca mais, nenhum dia da sua vida, você vai ser um escândalo para o evangelho. Pelo contrário, você vai ser um homem segundo o coração de Deus todos os dias, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, Jesus. Você será guardado, você está guardado pelas boas mãos do nosso Deus. Amém, Tua casa, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, tua esposa e a tua igreja, que tem sido esse suporte para você nesse trabalho. E que através da sua vida muitas almas sejam retiradas das garras do diabo. E que elas conheçam a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. 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 Poxa, temos que terminar, mas foi muito bom. Estamos aqui sentado 1h40, Gabriel? 1h41. 1h41 sentados rápido, aqui. né? Passou Uau. rápido. Mas foi muito edificante para a minha vida, tenho certeza que aqui para o meu irmão também. Seus irmãos que estão aqui também, seu sogro, o pastor também da sua igreja. Glória a Deus, a Plenitude quer trabalhar junto nesse trabalho que vocês fazem da Cracolândia. Como a gente falou lá fora, eu quero reforçar aqui. Nós queremos doar Bíblias para que sejam doadas na Amém. Cracolândia, para que sejam levadas para essas pessoas que ali precisam, e conta com a gente. Amém. Como Plenitude para isso, como empresa para isso. Amém. Tá bom? Obrigado. Tamo Minha gratidão. junto. Nós vamos almoçar junto agora. Por favor. Dá? Vamos. Então tá bom. Encerra aí. Meus amigos, você está assistindo aí, você percebeu que por várias vezes nossos olhos ficam cheios de lágrimas aí, e a gente sai daqui muito edificado, né? O pastor, o Diogo também já viveu desse lado. Eu vivi a parte da família, né? Que eu acompanhava o Diogo, as dificuldades, as lutas diariamente, né? Via minha mãe, meu pai sofrendo muito por conta de alguém, né? Do filho, do irmão que estava nas drogas.
Então não tem como os meus olhos não se emocionar com a história do pastor Lucas aqui. Eu tenho certeza que você também foi muito edificado. E se você conhece alguém que passa por esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade, saiba que há esperança. Né? Assim como o pastor disse aqui, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então que este podcast possa ser a esperança daqueles que estão clamando e precisando muito de uma cura de uma pessoa que vive nesse mundo das drogas. Clica aí, compartilha, curte, compartilha e comenta, para que esse podcast possa ser muito relevante e ser entregue aí pelo YouTube. YouTube, ajuda nós aí a fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima. Até mais. Deus abençoe.